Nós queremos ajudar você, e é possível que Deus tenha feito nossas vidas se unirem para que Ele mesmo ensine a você aquilo que tem nos ensinado ao longo desses meses. Oi, tudo bem com você? Esse é o nosso primeiro podcast. Eu tava pensando o que eu tinha que falar com vocês. Mas antes de eu começar, vamos fazer uma oração aqui juntos, se você puder, é claro. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigada por esse dia e obrigada por falar ao meu coração. Peço que o Senhor fale ao coração desta pessoa que está ouvindo também, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu estava lendo um livro e eu estava pensando, no qual tema, qual o primeiro podcast da gente. E me veio esse tema na mente e Deus disse, opa, esse aqui, vai ser esse. Mas antes de ler o livro, eu gostaria de ler Gálatas 5, verso 13, que diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade por ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Olha que versículo forte, que negócio é esse, gente? Mas eu vou explicar um pouco antes. Paulo, ele estava falando sobre a lei de Deus, aqui nos versos anteriores. Ele vem dizendo e explicando para os Gálatas, porque os Gálatas eram judeus, convertidos ao judaísmo. Só que quando veio Paulo e os outros discípulos e eles começaram a levar o evangelho para os Gálatas, eles começaram a se converter e começaram a entender que a lei em si não tinha tanto poder. Na verdade, não tinha poder nenhum para salvar ninguém. E quem salva realmente é Cristo. Quem tira o pecado do mundo é Cristo. E eles começaram a se converter e tudo mais. Mas vieram alguns judeus convertidos ao cristianismo, aspas, e começaram a falar com os Gálatas dizendo: vocês precisam fazer circuncisão, senão vocês não vão ser salvos por Jesus Cristo, e não sei o quê. E aí os Gálatas começaram a ficar, um pouco balançados. Eles disseram: opa, tem que fazer circuncisão, opa, ainda tenho que oferecer sacrifício. E aí eles não estavam entendendo realmente o sentido da lei, para que a lei servia e para que a graça servia. Então Paulo precisou enviar várias cartas, no caso aqui, o livro de Gálatas, aos Gálatas, para que eles conseguissem entender aqui esse negócio direito. E aí Paulo vem falando e vem destrinchando em cada capítulo um ponto da salvação. E aqui ele vem falando no capítulo 5, verso 1 até o verso 12, ele vem falando sobre a graça de Cristo. E ele vem dizendo, olha, e essas pessoas que estão dizendo que vocês precisam ser salvos para fazer circuncisão estão errados. A lei, ela não salva ninguém. Quem salva é Cristo, é a graça de Cristo que está sobre nós. E aí ele vem explicando e tudo mais. Mas isso aí a gente entra em um outro ponto, que é o ponto onde nós vamos chegar aqui agora. Paulo diz assim, depois de explicar sobre isso, sobre a graça, ele vem dizendo, porventura nós vamos jogar agora a lei no chão, agora a gente vai pisar na lei e vai dizer, não precisamos de lei, não é necessário ter lei. Não, de maneira nenhuma. A lei serve para nos ensinar e para que a gente consiga ver o nosso pecado através dela. A lei é que diz o que é pecado, e se eu não tenho uma lei, eu não sei o que é pecado, então eu vou ser libertino. E eu vou dar um exemplo disso que aconteceu realmente na França, esqueci o século agora, exatamente, mas posso deixar aí na descrição, que eles começaram ali, estava tendo aquele processo do iluminismo, de o homem é o centro de tudo, não precisamos de Deus, não sei o quê, e aí eles começaram a dizer assim, nós não precisamos mais da lei, nós não precisamos mais da Bíblia, porque antes o cristianismo, em todas as religiões, no caso, em todo o mundo, era muito forte. Então as pessoas viviam para Deus realmente,
não como hoje acontece. Hoje existem pessoas que não são cristãs e elas vivem para si mesmas, mas antes não. Ainda que as pessoas fossem hipócritas, ainda assim elas iam aos cultos. Elas prestavam cultos a Deus, mesmo sendo hipócritas, mas iam. Hoje em dia ninguém nem vai. Mas enfim, não vamos entrar nesse ponto. O que acontece é que eles começaram a dizer assim... Sabe aquele filme Deus não está morto? Então, é meio que baseado nisso. E aí ele começa a dizer assim... Deus está morto. A gente não precisa mais de Deus. A gente não precisa mais da lei de Deus. A gente não precisa mais de lei nenhuma. Quer saber? Vamos abolir todas as leis. Acabou essa palhaçada de lei, não precisa de lei. A gente não precisa de Deus. A gente não precisa da Bíblia, porque a Bíblia não é necessária para a minha vida. E eles começaram a pensar nisso. E aí começou uma grande balbúrdia em toda a cidade. E aí eles começaram a fazer festas, as mulheres começaram a se prostituir, homens ficavam com homens, mulheres com mulheres. O assalto e as mortes começaram a se alastrar por todo o país, por todos os lugares, né, onde eles tinham dito que não vai ter lei aqui. E o que acontece é que isso durou por muito tempo, só que o negócio começou a ficar sem controle, porque todo mundo era livre para fazer o que quisesse. Então tinha gente que batia em mulher, que espancava, que estuprava no meio da rua, ou entrava na casa do coleguinha, roubava tudo, porque não tem lei, né? Porque a Bíblia não serve mais, porque a lei não serve mais. Então, se eu não tenho mais a lei de que eu não devo roubar, eu não vou roubar sim agora, né? Era isso que estava acontecendo. Então eles começaram, a fazer tudo isso e o negócio começou a ficar fora de controle. E aí eles pegaram uma estátua da deusa, esqueci o nome dela agora, mas era uma deusa terrível. Eles pegaram a estátua dela, era uma prostituta basicamente, e colocaram ela lá no lugar onde ficava um versinho, da Bíblia, onde ficava exaltando a Deus. Eles foram lá e colocaram no meio da cidade. Quer saber de uma? Não vamos mais ter nada relacionado a Deus aqui nesse negócio. Eles foram lá e colocaram a prostituta e começaram a adorar a prostituta como se ela, a deusa no caso, como se ela fosse um deus e não sei o quê. E eles começaram a ficar nessa loucura e isso foi longe demais, até que algumas pessoas começaram a dizer, tá bom, ok, a gente já foi longe demais, vamos dar um tempo. E aí eles começaram a dizer, opa, vamos aqui frear. E aí o governo começou a se juntar, porque as próprias pessoas do governo também estavam no meio disso, viu? Mas eles começaram a perceber, graças a Deus, que Deus é necessário sim, e que a lei de Deus é necessária sim, porque ela mostra aquilo que nós não devemos fazer, porque onde não há lei, não há limites para o pecado. E por isso que Deus deixou a lei, e é por isso que nós devemos seguir a lei. E é isso que Paulo está tentando explicar aqui para o Gálatas, Pelo amor de Deus, a lei sim é necessária, mas a lei não salva ninguém. E aí, eu quero entrar num ponto aqui agora, para que vocês entendam, do verso. Eu li aqui o verso, e aqui num livro assim, Mente, Caráter e Personalidade, que eu estava lendo, da Ellen White, ela fala que as promessas de Deus, elas não podem ser reclamadas quando a gente está violando a lei. É como se a pessoa, ela soubesse que ela não deve matar, mas ela se põe em uma situação onde ela mata. E aí depois que ela mata, ela diz, Deus, entra com providência aqui, me ajuda aqui. Aí Deus fica, não entendi, Não entendi. Eu mandei meu espírito falar a você que era pecado matar. Você sabia que era pecado matar. Você foi rebelde e não quis dar ouvidos nem a mim, nem ao meu filho, nem ao Espírito Santo. E agora você quer que eu te ajude. Agora você está reclamando as minhas promessas. Agora você está dizendo, está escrito na Bíblia, que o Senhor ama seus filhos e que o Senhor não vai deixar seus filhos passar por isso, por aquilo. E aí a pessoa começa a ser libertina. Ela começa a praticar as coisas que não deve fazer
E aí ela começa a reclamar a Deus e dizer: o Senhor tem a obrigação de fazer isso por mim, porque o Senhor disse que está na sua palavra, porque isso é uma promessa. E aí ela começa a se libertina, ela vai fazendo, confiando plenamente que Deus vai estar livrando, né? Eu sei que fumar droga vai me deixar um viciado, mas eu vou fumar porque eu sei que no futuro Deus vai vir me libertar e não sei o que. Gente, isso é libertinagem, não deve acontecer. E era isso também que estava acontecendo lá com os Gálatas. Porque Paulo diz assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eles não estavam amando o próximo como a ti mesmo e ainda estavam reclamando a graça de Deus, né? Eles estavam aqui, Paulo deixa claro que eles estavam aqui. Ele fala assim no verso 15: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, Paulo estava dizendo: vocês estão brigando, vocês estão se odiando, vocês estão quase se matando, se é que isso já não está acontecendo aí, não de forma literal, né, enfiando uma faca na pessoa, mas vocês estão se matando com palavras, porque tinha aqueles, né, que diziam: não, a lei não deve ser seguida, a gente é salvo pela graça, não sei o quê. E tinha aqueles que estavam lá sendo levados pelos aqueles falsos convertidos, dizendo: não, a gente precisa fazer circuncisão e não sei o quê. E, gente, vocês veem por acaso isso hoje acontecendo? Eu vejo muito, principalmente porque eu faço parte de uma religião que é assim, que sofre esses ataques constantemente com relação à lei de Cristo, com relação a alguns princípios que nós temos. Eu acredito que toda religião sofre isso também, ainda que eu sofra de uma forma, outra religião também sofre. E a gente está agindo de forma libertina e sem amor para com o próximo. Aí Paulo chega para mim, para você, e diz assim: vedes, tá? Vedes, cuidado, para que vocês não se destruam mutuamente, ou seja, um destrua o outro. Cuidado, porque isso pode dar muito errado. Cadê o amor de Deus, né? Cadê a misericórdia? Cadê o cuidado ao próximo? A lei se resume a: amarás o teu próximo como a ti mesmo e amarás a Deus acima de todas as coisas. Cadê o amor ao próximo? Porque toda a lei se resume nisso. Porque quando a gente pega ali os 10 mandamentos, eu vou amar o meu próximo, então eu não vou pegar a mulherzinha dele, né? Porque a mulher é dele, não é minha. Eu vou amar o meu próximo quando eu não vou matar o meu próximo, né? É o lógico. Ou eu vou amar a Deus quando eu não vou pegar uma prostituta e vou botar no lugar dele lá e vou dizer que ele está morto, né? Respeitar a Deus. Então, isso se resume à lei, e Paulo estava cobrando. Cadê o amor aqui? Cadê? Não tô vendo. Então a gente tem que ter muito cuidado por duas coisas. Primeira, para que a gente não seja libertino e reclame as promessas de Deus quando a gente está fazendo tudo errado, né? Eu tô pecando aqui, eu tô reclamando da misericórdia de Deus, eu tô pecando de forma rebelde. Tem duas visões aqui, né? Tem aquela visão de: eu estou pecando, sei que estou pecando, sei que estou errada, quero parar de pecar e não quero cometer esse pecado. E aí essa pessoa luta e ora e implora a Deus fervorosamente para que ele a liberte disso. E tem aquela versão, né? Estou pecando, sei que é pecado e vou continuar porque eu sei que a misericórdia de Deus está em mim. É uma libertinagem, é uma ofensa a Deus. E a gente não deve cair nisso. E a gente também não deve cair na asneira, assim como os Gálatas, de que é uma briguinha, né, entre cristãos, de tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo, né, e acabar esquecendo o principal: amar a Deus acima de tudo e amar o teu próximo. E a gente precisa entender isso todos os dias. E o amor vem de Deus. Quando nós estamos em Deus, nós amamos. Quando nós não amamos, nós não estamos em Deus. Então a gente depende de Deus. E eu espero que esse podcast tenha te ajudado. E até a próxima. Vamos orar antes? Oremos. Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos ajudou a chegar até aqui. Que o Senhor possa estar alcançando essa alma, assim como o Senhor me alcançou. E que a gente possa estar entendendo e lembrando que a gente deve agir e deve haver em nosso coração o amor.
O amor para com o Senhor, respeito, temor e o amor para com o nosso próximo. Independente se ele acredita ou se ele segue ou se ele faz coisas que nós não aprovamos, acima disso deve existir o amor. A gente não deve, claro, concordar com a ação errada dele, mas ele em si ainda é uma pessoa que o Senhor ama e que o Senhor deu a vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos ajudar você, e é possível que Deus tenha feito nossas vidas se unirem para que Ele mesmo ensine a você aquilo que tem nos ensinado ao longo desses meses.